vídeo de hoje eu vou falar 10 dicas para melhorar a sua pescaria de fundo, tá? Coisas que até hoje eu não encontrei na internet, tudo no detalhe. Então já prepara o like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades e receber muito mais dicas de pesca. Hoje em dia se fala muito na pescaria com anteninha, com manhozinho, pescaria de superfície de modo geral, né, boia-pão e etc. Só que o que ninguém te conta é que essa pescaria não é a mais produtiva de todas, né? Normalmente a pescaria de superfície ela seleciona peixe grande, porém não vai ser a pescaria mais produtiva. Já por outro lado, a pescaria de fundo sim, essa daí normalmente é a pescaria mais produtiva, vai te garantir muitos peixes durante o dia e é por isso que eu estou dedicando esse vídeo com 10. São 10 dicas para melhorar e muito a sua técnica nessa modalidade de pesca. Então bora começar logo com a dica número 1, que é o ponto da massa. Pode parecer besteira, mas a maneira como você prepara a sua massa de pesca faz muita diferença na pescaria. Tá? Então basicamente tem 3 tipos para você fazer a sua massa. Você pode fazer ela mais farofa, pode fazer ela no ponto que a gente fala, ou então pode ser ela mais molenga. Tá? Cada uma vai ter vantagens e desvantagens e eu vou fazendo aqui, vou preparar para vocês para mostrar como é que fica, e aí eu vou falando as vantagens e desvantagens de cada uma. Então bora lá, vou fazer uma massa japonesa aqui tradicional, vou jogar só um pouquinho aqui no pote, para vocês irem vendo como que fica o ponto que eu tô falando. Tá? A primeira vez eu vou fazer ela aqui mais farofa, tá? Massinha japonesa aqui, vou fazer ela mais farofa. Esse ponto que eu vou mostrar agora é muito utilizado para quem pesca tilápia, carpas, tá? Eu vou adicionando, eu tô colocando água da torneira mesmo, porque não tem água do lago aqui em casa, né? Então, mas é isso aqui, ó. Só colocar água do lago e a massa japonesa da sua preferência, qualquer massa, na verdade, a base de ração. Tá? Esse ponto primeiro aqui, como eu falei, ele é bem conhecido por quem pesca de ultralight, para quem pesca carpa, para quem pesca tilápia, porque é uma massa, ela fica bem seca, bem seca, bem seca mesmo. Então ela funciona também como uma ceva. Essa é uma vantagem para esse tipo de massa. Tá? Ela fica um pouco mais difícil de você iscar, porque você tem que apertar ela bem no anzol para ela não soltar. Só que o que acontece? Como ela fica bem sequinha, quando ela cai na água, ela vai se desmanchando, ela vai esfarelando na água e funciona como uma ceva, tá? Esse ponto aqui tá quase, ó, você vê que a massa, ela quase que não mudou. Ela ainda continua assim, ó, bem no pó mesmo, ela ainda não deu, parece que não deu liga, tá? Esse é o ponto da farofa mesmo que a gente usa, tá? Vai misturando bem, jogando água aos poucos, ó, parece que não dá liga. Mas a hora que você vai apertando, ó, esse aqui é o ponto, ó. O ponto da farofa. A massa, ela tá bem seca. Você olha aqui no pote, ó, nem parece que isso aqui vai dar liga, mas quando você aperta na mão, aí ela dá liga, tá vendo? Você consegue iscar ela muito bem. Então a vantagem desse ponto da massa é que ela, quando cai na água, ela vai desmanchando e aí ela faz uma ceva, ela atrai muito peixe. A desvantagem dela, esse ponto aqui, é que como ela vai desmanchando, ela não aguenta muito tempo na água. Você não consegue deixar essa massa assim por 10, 15, 20 minutos na água, porque ela vai se desfazer, tá? Então tem vantagens e desvantagens, como eu falei. Bora para o próximo ponto da massa. Bom, agora eu vou deixar a massa mais no ponto. Na verdade, essa massa agora, ela fica um meio termo, né? Nem farofa, nem molengo. É um ponto que é mais usual, que os pescadores costumam mais usar, porque ela fixa bem no anzol, ela demora para soltar, né, do anzol, então ela tem a desvantagem, né, com relação à farofa, de não fazer tanta ceva, né, porque ela fica bem firme no anzol mesmo, mas ela ajuda, quando o peixe bate na isca, a isca lá fica presa no anzol, então você consegue ter um pouco mais de tempo até o peixe encaixar a isca na boca e você conseguir responder na fisgada. Tá? Então coloquei um pouco mais de água naquele ponto farofa e aí você já chega num ponto que, ó, você aperta a massa e aí você já consegue deixar os dedos fincados, tá vendo? Fica o desenho do seu dedo já na massa. Esse é um ponto que o pessoal mais utiliza, tá? Ela fica muito firme no anzol
E ó, você vê, ela não fica esfarelenta, ela fica com a marca dos dedos aqui, ó. Esse ponto é excelente, principalmente para você que está começando na pescaria, tem dificuldade de arremessar a massa, faz ela nesse ponto aqui, que ela fica muito firme no anzol, facilita bastante o arremesso. E o terceiro ponto já é uma massa um pouco mais molenga, tá? Ela fica fácil de você iscar, mas fica um pouco mais difícil para você arremessar. Tá? Então eu vou colocar mais um pouco de água aqui e vou mostrar para vocês a diferença, tá? Ó, uma massa que ela vai ficar quase que um creme, ela vai ficar muito cremosa. Então, na hora do arremesso, ela fica fácil de rasgar, tá? Aí eu vou dar mais uma dica mais para frente de como você conseguir arremessar a massa sem ela soltar do anzol. Essa aqui, a vantagem dela é que por ela ficar bem molinha, bem macia, o peixe, mesmo quando ele estiver manhoso, ele não vai soltar a isca. A tendência é na hora que ele encostar na massa, que está bem molinha, ele já vai abocanhar ela inteira e é sucesso, tá? Então, a única coisa mais complicadinha para esse ponto de massa é o arremesso. Se você está iniciando, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? Mas eu vou dar uma dica mais para frente que vai te ajudar. Então, esse é o ponto da massa molenga, ó. Você vê que você aperta ela, ela é quase que um creme, né? De tão macia que fica. Esse é o ponto que eu mais gosto, tá? Na verdade, eu gosto dela farofa e gosto dela molenga. Aquele meio termo eu já não uso mais, tá? Essa daqui, ó, esse ponto aqui é fatal, principalmente se o peixe estiver manhoso. Então bora para a dica número 2, que é a montagem do melhor sistema de fundo, na minha opinião, tá? Muita gente usa o chumbo de poita, tá? O chumbo de poita, ele serve para te ajudar no arremesso, principalmente na pescaria com iscas leves, tá? Eu tô falando da pescaria de fundo, mostrei a massa como exemplo, mas a gente pode usar uma infinidade de iscas, tá? Salsicha, minhoca, sambiquira, infinitas. Aí o chumbo de poita, ele te ajuda se a isca for leve. Se não tiver como arremessar, você usa o chumbo. Mas 99% das vezes é muito melhor você fazer a montagem sem o chumbo de poita. Aí muita gente pergunta, mas como que arremessa? Não tem peso, não dá para jogar isso daí, é muito leve. Dá sim, é só você treinar um pouquinho, você ter um equipamento, um conjunto equilibrado, que você vai conseguir fazer longos arremessos com iscas leves, tá? Uma bolinha de massa vai pesar por volta de 50 gramas, mais ou menos, é peso suficiente para você arremessar aí 50, 60 metros tranquilamente. Então bora para a montagem. Tá? Descarta chumbo de poita. Só se precisar muito, mas descarta. Vamos embora. O que você vai precisar? Eu uso muito um giradorzinho, tá? E a linha transparente. O porquê da linha transparente, tá? Se a gente fizer a montagem com a linha da carretilha colorida, muita gente usa a linha colorida na carretilha, né? Se o peixe chegar perto dessa linha e enxergar, ele vai refugar sua isca, não vai pegar. Então o que eu faço? Eu monto um chicote de linha transparente na frente, porque ele fica muito mais discreto. Fica praticamente invisível na água, isso facilita muito mais o peixe chegar, tá? E aí eu recomendo demais um fluocarbon, tá? O fluocarbon é uma linha diferente do monofilamento comum, ele tem muito mais resistência à abrasão, então é a linha que eu costumo usar para pescaria de fundo, principalmente. Então vamos lá, ó. Você vai precisar de mais ou menos uns 30, 40 centímetros aqui de linha fluocarbon transparente. Vou cortar um pedacinho aqui para vocês. E o sistema é muito simples, tá? Em uma ponta do flúor, a gente vai amarrar o nosso girador. E na outra ponta o anzol, e eu já vou falar para vocês do anzol, qual que é legal para vocês usarem. O nó da preferência de vocês, está aqui amarrado o nosso girador. E para pescaria de fundo, principalmente com massas, com iscas naturais, tipo sambiquira, filé de frango, essas coisas, eu gosto muito desse anzol aqui, ó. Octopus Bic 6/0 da Albatross. É um anzol um pouquinho grande, mas ele garante muita eficiência na fisgada. É muito difícil você perder um peixe nesse anzol aqui, ó, tá? Se você acertar o tempo da fisgada, você vai bater, o peixe vai ficar. Difícil, muito raro o peixe escapar com esse anzol.
Aqui também vai um nó da sua preferência, tá? Eu gosto muito de usar o nó único. Vou mostrar aqui rapidamente. Nem vou mostrar no detalhe, mas em outro vídeo eu vou fazer um vídeo só de nó para vocês, tá? Vou ensinar alguns nós aí que são muito eficientes. Tá aqui feito nó único, a gente corta esse excesso aqui de linha, né? E o sistema tá pronto. O que acontece? Fica nosso anzol, um chicotinho de mais ou menos 30, 40 centímetros de linha transparente, na outra ponta o girador. E aqui no girador, no outro lado do girador, vai a nossa linha da carretilha ou do molinete. Não tem chumbada. O único peso que a gente vai arremessar é o peso da nossa isca, tá bom? Então essa é a melhor montagem que tem para pescaria de fundo. Bora para a dica número 3, que é o arremesso. Como eu falei, a gente vai fazer o arremesso sem chumbada. Então é um arremesso que você precisa treinar um pouquinho mais, principalmente se for com carretilhas, tá? No molinete não vai ter o problema, né? Porque na carretilha acontece de vez em quando de fazer cabeleiras, né? No molinete não acontece esse problema. Então é preciso treinar um pouco. Mas tem algumas dicas, algumas técnicas que te ajudam a ter um arremesso longo, tá? Com bastante direção, sem que a isca saia do anzol, sem que você faça cabeleira. Então a primeira dica é você usar um conjunto equilibrado. Uma vara extra rápida, ela vai facilitar o seu arremesso se você for muito experiente, tá? Agora, se você está começando nessa modalidade de pesca, é melhor você usar uma vara um pouquinho mais lenta, tá? Porque a ação da vara, ela rasga a massa. Então você precisa ter uma habilidade um pouco maior para conseguir fazer esse tipo de arremesso com uma vara extra rápida. Então eu recomendo para você que está iniciando uma vara um pouquinho mais lenta. Na hora do arremesso, a isca não vai ficar colada na ponta da vara. É legal você deixar um espaço aí de pelo menos uns 60 centímetros, 80, 1 metro de distância da sua isca até a ponta da vara. Aí você consegue fazer um arremesso de pêndulo, você balança a isca para trás e lança a vara para frente. Um movimento suave, tranquilo, sutil. Não é aquela arrancada, por exemplo, para como a gente arremessa boia cevadeira ou qualquer outro tipo de boia. Né? Para boia a gente faz uma alavanca rápida. Se a gente fizer esse tipo de arremesso para uma massa, por exemplo, a massa com certeza vai soltar do anzol. Ainda falando de arremesso, para facilitar que a massa não se solte do anzol, você pode usar EVAs no seu anzol. Você pode colocar EVA aqui na haste e aí você coloca a massa por cima desse conjunto aqui, EVA mais anzol. Esse EVA, você pode usar também uma ração furadinha. Tá? As rações furadinhas ou o EVA vão fazer a mesma coisa, que é ajudar na fixação da massa no anzol. Então, na hora que você for arremessar, esse próprio conjunto aqui ajuda a fixar melhor e aí você consegue arremessar até um pouco mais longe, dá para colocar um pouquinho mais de força sem rasgar a massa. Então, fica mais uma dica aí na parte de arremesso. Coloca um EVA ou uma ração furadinha no anzol que te ajuda bastante. E a quarta dica é dimensionar a isca. O tamanho da isca pode parecer besteira, mas faz muita diferença. Tem dias que o peixe vai procurar mais volume e tem dia que o peixe vai procurar menos volume. Então é uma questão de testes de observação, tá? O que eu faço? No começo da pescaria, eu faço bolas maiores de massa, faço iscas grandes, porque eu já sei se o peixe vai pegar ou não. E mesmo que eu erre a fisgada, aquela bola maior de massa vai ficar no ponto que eu arremessei e ela vai servir de ceva, tá? Então eu faço bolas maiores para começar a pescaria e observo se o peixe está batendo e se eu estou conseguindo fisgar. Agora, se não está dando resultado, vale a pena você diminuir a bola de massa. Às vezes o peixe está querendo uma isca menor, ou então o peixe está manhoso e ele não vai carregar a isca grande. Ele quer uma isca menorzinha, aí sim ele vai abocanhar e você tem mais chance de acertar a fisgada. Então o tamanho da isca vai mudar muito. A grande vai te ajudar para um arremesso mais longo, ela pode servir como ceva, tá? E a menor, ela pode fazer a diferença no dia de peixe manhoso. Então, vale a pena variar o tamanho da sua isca de acordo com o dia. Bora para a dica número 5, que é movimente a sua isca. Pode parecer uma loucura isso que eu estou falando, mas calma que eu vou explicar e vai fazer total sentido para você. Às vezes você joga sua isca num ponto do lago e o ponto tem galhos, tem folhas, tem buraco. O lago não é uma piscina retinha, maravilhosa, que é onde cai sua isca.
Então o que acontece? A isca pode ter caído num buraco, pode ter caído perto de folhas. Antes de você recolher sua isca, tá? Para você não perder, se você quiser, você pode fazer o seguinte: levanta sua vara suavemente, traz a isca um pouquinho, coisa de 50 centímetros, 1 metro, às vezes já é suficiente para tirar a isca da sujeira e vai facilitar o peixe encontrar a sua isca, tá? Então não precisa recolher e jogar de novo, às vezes só esse movimento já te ajuda a encontrar o peixe, ou melhor, o peixe encontrar a sua isca. Ainda falando sobre a parte de movimentação de isca, é o seguinte: a maioria dos pescadores arremessam no meio do lago, né? É da natureza do pescador. Parece que alguém ensinou que tem que ser lá no meio do lago que o peixe fica e todo mundo joga lá no meio. Esquece que tem a beirada de cá, a beirada de lá, o lago tá aí, o peixe está espalhado. Não vai ser sempre que o peixe vai estar exatamente no meio. E todo mundo faz isso, todo mundo comete esse erro. Quer ficar jogando a isca somente no meio do lago, tá? Procura o peixe. Às vezes faz um arremesso mais longo, às vezes faz um arremesso mais curto, às vezes o peixe está comendo no seu pé e você está desperdiçando isca lá no meio, à toa. Cansei de ver pescador jogando a isca lá no pé do amiguinho, do outro lado do lago, sendo que o peixe estava praticamente no pé dele. Então preste atenção, tá? Vai mudando o arremesso, joga perto, joga no meio, joga lá no longe. Vai variando, você vai encontrar o peixe muito mais fácil. E a hora que você achar é sucesso demais. E bora para a dica número 6, que é vara na mão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muitos pescadores jogam 1, 2, 3, 4 varas, colocam lá no suporte, ali no apoio de espera, vai mexer no celular, vai tomar café, vai comer a porção. E na hora que o peixe puxa, até o pescador levantar da onde ele está, chegar lá e fisgar, tchau, o peixe já foi embora, já soltou sua isca. Tá? Então o que eu falo? Vara na mão, você tem que estar pronto para fisgar, pronto para responder quando o peixe tiver ação. Então assim, eu recomendo muito que quando você encontrar a distância do arremesso, o tamanho da massa, você pegar um peixe, a chance de você acertar outro na sequência, nesse mesmo estilo, nesse mesmo arremesso, é muito alta. Tá? Então fique próximo da vara, de preferência, a hora que você achar o peixe, use uma vara só. 2 pode te atrapalhar, porque você vai estar enrolando uma linha, colocando isca, a outra puxa. Aí você não pega, aí tem que enrolar, pôr isca de novo. Aí você fica nesse ciclo de coloca a isca, joga e erra a fisgada toda hora. Às vezes é melhor você uma vara só, você tem atenção total na hora que o peixe puxa. Então fique próximo da sua vara de pesca, ou então já fique com ela na mão, pronto para fisgar. E a dica número 7 é tirar a folga de linha. Tá? Uma situação que acontece quando as pessoas usam chumbo de poita na montagem de fundo. Tá? Eles jogam a isca, tiram toda a folga de linha e aí a linha fica esticadona ali na beira do lago. O que acontece? Na hora que o peixe puxa a sua isca, ele já sente o peso da chumbada, já sente a pressão da linha e da vara e ele solta. Tá? Por isso que eu já recomendei lá no começo do vídeo para não usar o chumbo de poita. Então a gente vai jogar a isca e deixar uma leve folga de linha. A linha ela vai fazer uma barriguinha, assim, saindo da ponta da vara até o lago, ela faz uma barriga. Mas é uma barriga pequena, tá? Porque se você deixar a linha muito frouxa, na hora que o peixe puxar, você não vai conseguir enxergar. O peixe vai comer sua isca, vai levar tudo embora e você não vai nem perceber. Então é interessante que você tire um pouco da folga de linha, mas não deixar a linha esticada. Você tem que deixar um pedaço de linha para que o peixe consiga colocar a isca na boca o suficiente, sem que ele sinta peso, sem que ele sinta a pressão que a vara e a linha vão fazer na boca do peixe, tá? E às vezes o peixe, ele come a isca e ele vem ao seu favor, ele vem na direção da onde você está pescando e sua linha afrouxa. Se você não tirar essa folga de linha também, na próxima vez que o peixe puxar, você não vai nem ver também, vai perder sua isca e vai ficar com raiva do peixe. E falando em perceber quando o peixe pega sua isca, já vamos direto para a dica número 8. Tá? A dica número 8 tem muito a ver com sensibilidade. E para isso eu recomendo muito que você coloque aqui, ó, o dedo na linha. Coloque o dedo na linha, assim você percebe muito mais, a sua sensibilidade fica muito mais aguçada. Você percebe quando o peixe só está dando um toquinho na linha ou quando de verdade ele colocou a isca na boca e já está carregando.
Esse detalhe aqui faz muita diferença. Você pode assistir vários vídeos aí de pescadores profissionais, pescadores de torneio. A maioria, se não for todos, eles estão sempre assim, ó, com o dedo na linha. Então essa dica vale ouro e pouca gente faz. Chegamos à dica número 9. E se você ainda não deixou seu like, clica aí no botão do joinha, ajuda a gente. Isso ajuda muito o canal, ajuda muito para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, para eu continuar gravando mais dicas de pesca para vocês. Então bora para a dica número 9, que é: não seja um fisga fofo. Cara, a linha monofilamento, ela tem uma certa elasticidade, o que quer dizer que a linha estica. Se você puxar ela fraco, ainda ela vai esticar, então não vai surtir quase que efeito. Além disso, a gente arremessa 20, 30, 50, 80 metros. Então, o tanto que essa linha monofilamento estica nessa distância toda, a energia da fisgada que chega no anzol, na boca do peixe, é muito, muito menor do que parece, tá? Justamente por conta da elasticidade. Se fosse numa linha multifilamento, por exemplo, aí não precisaria ser uma fisgada tão forte, porque a multifilamento ela praticamente não estica. Mas não é o caso, porque em pesqueiros a linha de multifilamento é proibida, tá? Então, na hora que você fisgar um peixe usando a linha monofilamento no sistema de fundo, não tenha dó, pode sentar o braço, cara. Não seja fisgar fofo, vai perder peixe porque você fisgou fraco, fisgou fofo. Não passe vergonha, pode sentar o braço mesmo. E falando de fisgada, vamos logo para a dica número 10. Eu guardei uma dica excelente para o final. Então, olha só. Às vezes, eu sei que você está pescando, o peixe puxa, você fisga e o peixe não fica. Você perde a fisgada. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, tá? Então, a dica que eu te dou é: às vezes o peixe puxa e solta. Você espera. Às vezes ele puxa e solta e você bate muito rápido, o peixe fica. Então, a dica é observar como é que o peixe está reagindo. Muitas vezes o peixe pega uma isca, dá uma beliscadinha e solta. Na segunda vez ele já pega e leva de uma vez, então vale a pena você esperar um pouco mais. Às vezes de primeira o peixe já está carregando, então você tem que analisar. Isso é uma questão do dia, de você observar como que o peixe está se comportando. Então na hora que a linha der uma mexidinha você fisga, não ficou? Espera carregar mais. Carregou bem, aí você fisga. Ficou o peixe? Então você já sabe que você tem que esperar um pouquinho mais na hora da fisgada. Tem dia que você vai esperar muito, o peixe vai soltar a sua isca e você perdeu aquela ação. Então tem que fisgar muito mais rápido. Mude o tempo da fisgada. Fisga mais imediato, espera mais um pouquinho, mas isso é muito treino. Depois de muita prática você vai saber exatamente o que fazer na hora que o peixe puxar a sua linha. Essas foram as 10 dicas para melhorar a sua pescaria de fundo. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você tiver mais alguma dúvida de pesca, quiser saber algum conteúdo específico, comenta aí também que futuramente eu gravo um vídeo específico sobre sua dúvida. Beleza? Não esquece seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo.